Olá, sou Oi, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou docente de ensino superior, pedagoga, primeiro, neuropsicopedagoga, pedagoga, psicanalista, futura psicomotricista. Estou aqui para falar de neuropsicopedagogia. Eu estou tentando informar esse pessoal que está se formando agora, ou então quem está interessado, né, em conhecer a neuropsicopedagogia. Eu quero propagar muito essa especialidade. Então, assim, o que faz um neuropsicopedagogo? Como ele trabalha? Eu já fiz até alguns videozinhos pequenos, né? Então, que eu estou colocando para público agora, né? E nos cursos que eu estou, quer dizer, nos cursos não, no curso que eu dou, né? Eu tenho 3 cursos, um de inclusão, um de psicomotricidade e um de neuropsicopedagogia, onde eu dou as bases, né? Todo o processo, e tenho de recursos interventivos também. A intervenção é muito longa, então a intervenção tem assim 10, 15 dias para institucional, 10, 15 dias para clínica. Então, assim, é um curso de praticamente quase 30 dias, onde a gente vê vários tipos, né? O planejamento, todo o trâmite que tem focado para a intervenção. Porque a intervenção não é só você ir lá comprar um joguinho e começar a utilizar. Não é colocar um brinquedo. Você tem que saber qual a função de cada um, para quê, que tipo você vai estar utilizando, né? E como você vai traçar esse plano. Aí a gente chama ele de plano de desenvolvimento individual, plano de atendimento individual, várias características para esse plano, mas enfim, ele é voltado para a parte, né, cognitiva, afetiva, lógica. Então todo um pedacinho de cada parte você vai descrever ali daquele aprendente, de acordo com as dificuldades que você vai analisando. Então, o neuropsicopedagogo, ele tem um entendimento maior nos aspectos naturais do desenvolvimento da criança, na parte do neuromotor. Ele também tem a neuropsíquica, a neurológica e a neurocognitiva. Ele foca nessas questões do sistema nervoso central. Essas partes do cérebro, né, que funcionam em questões de neurotransmissões, né, os hormônios e tudo que influencia na aprendizagem sobre esse sistema límbico e emocional, né? Então a gente tem todo esse trabalho, né, voltado para esse aprendizado e esse desenvolvimento dele todo num âmbito maior, né? Como eu já falei e outras pessoas também já comentaram, difere um pouco da psicopedagogia, que fica focada naquela dificuldade, naquela aprendizagem. Nós vamos caçando mais ali, mais fundamentos, né? Então a gente tem um olhar, né, que complexo sobre esse âmbito, né? Nós temos a Rita Russo, que descreve várias características, né? O professor Luiz Antônio,
que dá um suporte bom, né, pra gente. A Rita, que dá show, né, as funções, na parte teórica também, né. É muito bom o trabalho que eles estão desenvolvendo, né. Então a gente tem um neuropsicopedagogo fazendo uma inter-relação com a neurociências e conhecimentos, né, da psicologia cognitiva e da pedagogia, né? A gente tem planos educacionais que com o intuito de contribuir para a aprendizagem nessa formação humana, né? Ela quer interagir para construir esse conhecimento. O primeiro momento, né? Ele quer essa forma diferenciada para esse aprendizado. Outro aspecto também é uma visão psicológica do indivíduo, né? Compreendendo ele como todo e seus fatores emocionais. A gente não cuida de transtorno de humor. Nós não temos essa habilitação. Mas nós voltamos para esse lado da afetividade, né, motivacional, essa parte onde a gente vai estar entrando com forma de entendimento, tá? Justamente para que esse aprendente tenha um nível de desenvolvimento bom. Outro aspecto também é a influência da neurociências, né? Como a gente viu, a neurociências ela veio com uma força nos últimos anos que assim bombou tudo. Da neurociência a gente pôde entender vários pontos que ficavam assim meio vagos, né? Então ela fez assim tipo a colinha do papel, né? Ela veio e deu aquela junção boa, né? Aonde todo o conhecimento da estrutura cerebral, né, em relação à aprendizagem fez com que nos desse suporte, né, sobre essas áreas. Então a gente tem as inteligências, né? Tem lá uma proposta do Howard Gardner, né, de 1995, aonde ele tem as áreas, né, do cérebro divididas, né, que vocês podem estar pegando na internet, né, as áreas do cérebro, aonde cada ponto oferece um tipo de capacitação, capacidade, um tipo de facilitador, né, para esse desenvolvimento, essa inteligência. Então, essas áreas são divididas, né, e subdivididas. E com esse foco, né, no processo do aprendizado, o neuropsicopedagogo ele utiliza essas áreas para estudar bem cada ponto onde o aprendente pode estar apresentando essa falha, né? Então temos a sinestésica, né? Que é onde o corpo se expressa com as atividades artísticas e esportivas. Lógica matemática, onde a razão numérica, né, tem esse predomínio, essa facilidade, né, nas fórmulas. A linguística, que é a nossa comunicação e a nossa expressão, né, através da nossa língua. A intrapessoal, que é
inteligência, um autoconhecimento, né? Atitudes para melhorar, bases que melhoram esse conhecimento, interpessoal, que facilita e estabelece, né? São aqueles que identificam a personalidade melhor das outras pessoas, né? São capazes de analisar além. Naturalista, aonde uma inteligência analítica, ela compreende os fenômenos da natureza, né? Os climáticos, físicos, químicos, astrônomicos. O espacial, aonde existe uma habilidade de interpretar, né, fenômenos que envolvam posição, né? Ele é capaz mais rápido de estar projetando isso todo o espaço. Musical, que é justamente voltado para a interpretação, produção de sons, né? Que essa daí eu não tenho nenhuma de música. Então tem gente que essas partes, né? São as partes que a gente fala assim, é o dom de cada um, né? O dom, não é que é o dom de cada um, é a parte do cérebro que é utilizada ali, ou focada só naquela. Por exemplo, quem tem um dom musical, né? Vamos falar dom assim, né? Quem tem essa área do cérebro voltada para essa interpretação de sons, ele capta, assim, ó, tem grandes músicos que nunca nem estudaram música e conhecem todas as notas, sabem dar lá o maior, o menor, o médio, né? Conhece tudo, ele pega e ele acompanha sem ter estudado. E tem gente que vai estudar e tipo eu, né, que nunca vai saber o que é um dó, um ré, um mi, só cantando na música. Aí, quer dizer, eu já tenho outros tipos de habilidades. Então, assim, tem gente que não tem esse senso de espaço, né? Esse domínio, lateralidade, ele não tem essa capacidade. Por exemplo, as mulheres, estudos apontam que as mulheres são péssimas em lateralidade, né? Elas confundem muito esquerda e direita, para a mulher estar explicando. Eu sou uma dessas assim que não me pergunta como ir pegar, se é para esquerda ou direita, assim, porque eu vou direitinho. Agora, chega um ponto que eu me perco mesmo, realmente, porque nós não temos essa habilidade. Agora, quem é motorista pega essa habilidade, mas... E aí tem gente que não tem. Por isso que falam que mulher no volante é perigo constante e tal. Foi daí que surgiram essas piadinhas sem graça, porque é uma questão de treino. É lógico que se eu treinar minha lateralidade para operar na direção, eu vou conseguir. Claro, eu sou uma pessoa que sou capaz, né? E tudo é questão de treino. Por isso que no livro da Simaia vem escrito lá, treino de habilidade para intervenção, treino de linguagem, treino visual. Tem que treinar. Por quê? O ser humano é um ser adaptável. De 3 a 5 dias, o ser humano é capaz de se adaptar perfeitamente a um local, a alguma coisa, ele se adapta. Né? Você compra um animalzinho, ele no primeiro dia ele chora, late, fica. Dali a 3 dias ele já começa a se habituar. Então, assim, o ser, né, da Terra é capaz de se adaptar a situações extremas, igual estamos vivendo agora, né? Esse 2020 de pandemia. No começo foi muito difícil, pessoas surtaram, pessoas se suicidaram, então teve várias, porque não estavam assim utilizando sua parte cerebral corretamente, né? Até nós mesmos, nós terapeutas, especialistas, tivemos nossos momentos de angústia, porque é uma situação inusitada, uma situação que ninguém está esperando. É uma coisa que você não tem perspectiva, você não tem volta, você não tem nada, você tá ali, ó,
sem saber o que vai acontecer. E a gente gosta de saber programar, né, a nossa vida diária, o nosso amanhã, né? Mesmo que não dependa de nós mesmos, né? Porque só Deus é que pode saber se nós vamos prosseguir ou não. Mas nós gostamos de fazer esse programa, né? Durante o dia. Nossa cabeça nem para às vezes, né? Lá a gente vai descansar e a cabeça fica a mil. Amanhã eu vou fazer assim, eu tenho que ir essa semana toda, eu tenho que... Então assim, já existe um programa. A nossa CPU não para. Então nós vamos... E essas áreas do cérebro sendo estimuladas no momento certo e funciona. Por isso que o aprendente, a pessoa com dificuldade, a pessoa com transtorno, ela consegue fazer. Eu conheci na entrevista eu fiquei sabendo de uma pedagoga. Ela tem paralisia cerebral. Ela tem umas 3 ou 4 coisas lá. E ela é pedagoga. E ela conseguiu. Aliás, minto. É um livro. Agora que eu me lembrei que é o livro que eu li. Poxa, é a Ana. Pena que não está aqui agora para pegar para vocês. Tá ali, ó. Tá ali na estante linda, maravilhosa que a minha filha arrumou para mim. Tá ali o livrinho. Depois eu pego o livrinho para vocês e vou mostrar. É a história dela. Então, nesse livro, ela tem uma sequência de livros, se eu não me engano, são 2, 3 livros, uma coisa assim. Ela escreveu o livro. Existem momentos nesse livro que ela mostra fotos dela aprendendo. Ela conta as dificuldades que ela passou, né? E aonde que ela chegou. Então, assim, são treinos. É treino, força de vontade. Por que aquela pessoa que não tem perna, não tem audição, não tem visão, ela é capaz de fazer as coisas? Todos somos capazes. É questão de adaptação, é questão de treino, é questão de força, né? Uma força interior que vem e que a pessoa consegue. Existe um treino mental que a gente fala, eu consigo, eu posso, né? Eu sou capaz. Agora, se você colocar, você não é capaz, você não consegue. Uma coisa que meu marido fala muito, ele odeia até que os meus filhos, quando estavam crescendo, falavam, eu não sei, eu não consigo. Ele, não, essa palavra não existe, vamos tentar e vamos mudar essa palavra. E realmente, né, quando nós estamos assim com muitas dores, realmente a gente fica impossibilitado, mas a gente consegue fazer. A formiga não consegue carregar uma folha enorme, ela carrega umas coisas, ela carrega uma bala. Então, assim, ela carrega por quê? Porque ela tem força, ela depende daquele alimento. É aquilo ali que vai sustentar ela. Então, assim, o que te sustenta, você é capaz, você tem capacidade. Então, essas áreas que você vai utilizar para treinar o seu aprendente, você pode tirar dele a potência máxima. Então, se você vai ver lá, se a capacidade dele... Por isso que agora eu gostei da BNCC, porque está focado nas habilidades. Então, se a habilidade do aluno é pintar, insere nele categorias direcionadas para a pintura. Se a capacidade dele é falar, tira dele o máximo da fala dele. Então, você passa informações para ele que ele vai ser capaz de falar. Ele vai sustentar. Porque, assim, eu acho que vocês também têm alunos ou parentes que não conseguem sustentar uma conversa, não fala coisa com coisa, não consegue prosseguir, começa uma coisa e não fala. Então, assim, não consegue, né, argumentar em cima daquelas palavras. Então, se você tem um aluno que fala e não escreve, então você insere palavras nele. Se você tem alunos com capacidades lógicas, desenvolve nele essa lógica. Por quê? Eu estava até falando um dia desse com uma professora que a gente está com um aluninho que ele tem uma lógica, ele segue a lógica, né?
Então ele vai logo ali empilhando, emparelhando, vai colocando as cores certas, vai colocando tampa no lugar, ele vai quebra-cabeça, ele vai montando, ele olha e monta, ele jogo da memória, ele consegue fazer o pareamento, ele consegue enfiar, né, fazer o movimento pinça, mas ele não consegue fazer mais nada. Ele não sustenta uma conversa lógica, né? Ele não consegue. Ele começa a falar uma coisa, vai para outra, se distrai com outra, olha para outro lugar, não olha para a gente, não é capaz de repetir o que a gente mandar. Às vezes ele vai no banheiro, ele se perde, para no meio do caminho, esquece que ele ia para o banheiro, ou então ele vai no banheiro, esquece que lava a mão, ou se ele pede para ir no banheiro beber água. Na volta ele esqueceu que ele ia fazer duas coisas, não uma. Às vezes ele fica parado lá no meio do caminho e a gente chama ele porque ele não lembra o que ele ia fazer. Então, assim, ele não tem essa operação. Ele é tipo mecanizado. Então, ele já sabe ali, o raciocínio dele já vai na lógica, né? Tampa, cor, né? Enfileirando. Os conceitos básicos também, cima e baixo, assim, ele até vai fazer a parte dele psicomotora, subir degrau, descer, pular, andar na linha, isso tudo ele consegue. Mas ele não sustenta o olhar, ele não é capaz da gente falar e ele reproduzir o que a gente está falando. Ele não é capaz de ficar um minuto quietinho, nada. Ele faz mesmo sem prestar atenção. A gente está falando com ele, ele começa a cantar. Ele assim, viaja, né? Ele viaja muito. Ele sai daquele momento ali e demora a voltar. E assim, volta pouquíssimo mesmo. E quando a gente está falando com ele, a gente começou a chamar a atenção dele, né? Fazendo barulhos. Aí nós adiantou, a gente começou a bater palma. Aí a gente começou a falar o nome dele batendo palma e nada. E aí a gente bateu na mesa, fez barulho, usou instrumentos, mas assim, ele não olha de jeito nenhum. E a gente ainda fala assim, pega na mãozinha dele, segura a mãozinha dele para ele se acalmar, porque ele fica se mexendo muito. A gente segura na mão dele e fala assim, olha pra tia, olha pra cá. Aí ele olha assim e olha pra lá e começa a falar assuntos diferentes. Aí eu falo, olha pra boca da tia, a tia tá falando. Vamos lá, repete. Não, ele não repete, ele começa a falar outras coisas. Então a gente foi contar com ele, que ele não conta até 5. Ele já tem 5 anos, mas ele não conta até 5. Então a gente foi contar com ele e a gente ficou assim, vamos lá. 1, aí ele falou assim, não, esse não é 1, esse é o legal, esse é o valeu, curtiu, né? Aí a gente, tá bom, então esse não é 1. Vamos lá, 1, aí ele 1, 2, aí ele 2, 3, aí 3. Vamos lá, qual é esse? Aí ele não sabe. Aí a gente, 4, aí depois vamos lá, aí ele 9, 10, 15, menos o 5. Então nós ficamos meses, até chegar no 3, e depois mais meses até chegar no 5. E olha lá, ele esquece ainda. Não adianta mostrar o número, quantidade, nós já empilhamos, já pegamos os números, já fizemos cores, já fizemos várias coisas no aspecto que ele tem esse entendimento de empilhar, enfileirar e tal. Ele vai, ele conta, ele bota o 1 no objeto 1, ele bota o 2 no objeto 2, aí o 3 ele fica meio assim, mas do 3 ao 5 não vai de jeito nenhum. Então, assim, aí a gente fica preocupada, né? Porque o que a gente vai fazer? Aí nós tentamos fazer parlendas com ele, mas ele não repete. Aí ele começa a dar parlenda, ele começa a contar outras histórias, aí fala coisa de casa, aí fala de coisa de outro lugar,
começa a cantar música, e aí fica se balançando, cantando a música o tempo inteiro, aquela música o tempo inteiro. E aí a gente fala com ele e ele fala assim, o que você disse? Aí a gente fala assim, olha, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, porque ele tem dificuldade com R. Aí ele fala, o que você disse? Vamos lá, o rato, repete, o rato. Aí ele fala assim, roeu? Ah, saiu, fugiu, morreu? Aí ele, não, repete, o rato, aí roeu a roupa do rei de Roma. Aí a gente fica, cada pedacinho, né? Vamos lá, o rato. Aí ele, o rato saiu, o rato fugiu. E ele fica assim o tempo inteiro, mexendo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas ele não fala de jeito nenhum. Então assim, tá sendo um desafio enorme esse, né? Mas assim, a gente conseguiu agora, ele tá chegando aos 5. Né? Vamos ver se ele vai sustentar esse 5, se ele vai conseguir ficar operando até o 5. E aí a gente trabalha em cima desses pontos, né, do cérebro, das inteligências múltiplas. Quando a pessoa opera as inteligências múltiplas, ela é capaz de utilizar, né, em vários aspectos. É lógico que, como eu falei, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, onde as pessoas não têm essa habilidade total. A gente tem aqui, ó, do lado naturalista, por exemplo, quando a gente tem uma criança que é assim, um estilo psicopata, isso aí é mais voltado lá para psicanálise, tá? Mas assim, eu tô abordando esse assunto porque assim, são áreas do cérebro que o neuro não tem a capacidade para estar operando, ele passa essa bola para outra pessoa, né? Mas ele pode estar verificando isso, né? Essa análise toda de fenômeno da natureza, né? Existe ali. É por isso que a gente não trata desse transtorno de humor. Porque a parte naturalista, ela é muito difícil. Ela é complicada. A gente tem que analisar os pontos não só ali que estão focados para a aprendizagem. Nós temos que ver se ele tem outros tipos de problemas para estar encaminhando essa criança para outro profissional, né? Porque existem aspectos, né? Por exemplo, quando tem altas habilidades, quando tem hiperlexia, né? Cada um está focado para um ponto. Mesma coisa na parte dos fenômenos da natureza também, porque essa parte, né, onde ele vai ser abordado temas, né, físicos, climas, astronômicos, químicos, ele pode estar gerando também outro problema, pode ter outro fundo aí. Então, a gente tem que passar essa bola aí, o interpessoal, o intrapessoal também, isso aí a gente passa a bola para outra pessoa, né? Nesses de cunho matemático, linguístico, né? A gente pode espacial, até o espacial, a gente pode dar um suporte, mas assim, o psicomotricista seria ideal, né? Agora, esses outros, a gente precisa de um suporte. Então, todo esse trabalho do neuropsicopedagogo, ele envolve outras pessoas também. A gente não vai trabalhar sozinho. Não quer dizer que aquela bateria de avaliação que a gente faz é aquilo ali que a gente vai seguir. Não, a gente precisa de outros profissionais. Nós trabalhamos em conjunto, é multidisciplinar. Tá? Precisamos dessa interação porque existem esses aspectos no cérebro que necessitam de estímulos de outros também, não só dos nossos. Nós vamos trabalhar na nossa habilidade ali, né? Então esse aprendente, ele precisa, às vezes, né, dessa equipe multidisciplinar. E todo esse nosso trabalho com o cérebro, estimulando o cérebro, precisamos estar focadas também, né, nesses aspectos, e temos que ter esse olhar para estar encaminhando ele para outros, porque não é da nossa
da nossa competência. É por isso que a gente fala, quando a gente vai trabalhar uma área, a gente olha esse aspecto dessa área. Quando a gente vê que está ultrapassando, no caso, eu sou psicanalista, psicopedagoga, neuro, psicomotricista, então eu vejo a área. Só que eu estou trabalhando lá na escola como psicopedagoga. Então, assim, se eu vejo uma área que está sendo, que não é aquela que eu estou trabalhando naquela hora, naquele momento lá, eu vou só estabilizar e pedir auxílio, porque eu não faço sozinha, preciso de ajuda. Eu tenho uma aprendente que ela precisa de 5 acompanhamentos. E ela não conseguiu aprender quase nada. E assim, ela é 2º ano, tem 8 anos, ela não sabe o alfabeto, ela não sabe os números, ela sabe cantar o alfabeto e sabe cantar os números, mas não sabe qual é, quem vem antes, quem vem depois. Ela fica cantando até chegar, até chegar. Então, assim, ela não tem essa operação, ela precisa, ela tem todo um atraso, né, na aprendizagem, onde ela tinha 5 acompanhamentos antes da pandemia, só que agora ela está sem nenhum. Aí, quer dizer, ela está comigo, mas eu sozinha não tem como, tá difícil, porque ela necessita de acompanhamento bem forte mesmo, né? Por isso que a gente tem esse problema escolar, porque só a escola, né, não dá conta de tudo, né? Só a parte da inclusão não dá conta de tudo, precisa de um suporte. Então a gente trabalha fazendo essa interação, né, essa equipe multidisciplinar, fazendo esse auxílio todo, né, para o desenvolvimento geral, né? Eu até no consultório eu tenho umas crianças que eu cuido, né, como neuro, mas eu pedi ajuda às meninas que são psicopedagogas para estar me auxiliando também lá, porque eu não vou fazer o trabalho de psicopedagogo lá no consultório, igual eu não vou fazer na instituição o trabalho de neuro, porque não é assim. O máximo que eu faço lá na escola é dar uma analisada, porque a psicopedagogia ela interliga com a psicanálise. A psicomotricidade interliga com a psicanálise. Então eu dou um outro olhar, eu dou um olhar mais detalhado. Mas não mesmo, a gente precisa de auxiliar. O nosso trabalho, o neuro, ele é mais rápido. Ele é mais rápido para fazer toda essa avaliação, né? E aí ele tem essa bateria